Olá, 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 como estamos? Como estamos? Hermanos, hoy preparei uma palavra de verdade, o Senhor me tocou muito sobre uma coisa que eu encontro que é igual ao respirar de um cristiano. Sabe quando uma pessoa necessita de algo, sabe? E para o cristiano, o necessário é ele invocar o nome do Senhor. Sabe, nos momentos mais difíceis de sua vida, você não supera. Imagina que você não supera uma oração larga. E se no momento de medo fora tão grande, sabe, aquele medo é tão grande que as palavras não saíram. E se no dolor fora tão profundo que você solamente pudera pronunciar um nome. Escute isso, irmãos. Escute isso. Quizás você não consiga explicar todo, não sabe grandes versículos, não sabe tão profundo a Bíblia, aún, né? Todo o que sente, mas você tem um amor por Cristo, um amor para o Senhor. Oh, Senhor Jesus, pero você pode invocar, você pode dizer, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Amém? Não é só uma frase mágica, irmão. Não é só uma superstição. Não é só uma técnica para obrigar a Deus a ser nossa vontade. É um clamor. É um clamor de coração que reconhece quem é Jesus, quem é o Senhor Jesus. Quem crê em Ele se move a Ele, depende de Ele. Senhor Jesus, isso me deixa maravilhado, irmão. De verdade, a Bíblia nos mostra tantas vezes que os fieles invocavam o nome do Senhor. Como é bueno invocar o nome do Senhor todo momento, e hoje quero falar disso, irmão. Como mostra a palavra de Deus, como mostra que desde o início, desde Abraão, allá no início em Gênesis, o povo começou a invocar o nome do Senhor. E por que Senhor Jesus? Por que não Yeshua? Por que Senhor Jesus? E quem deu essa autoridade? Quando foi dado? E por que tem tantos nomes do Senhor? Né? Pero hoje quero falar sobre isso, mostrar para vocês como é poderoso o nome do Senhor. E é bom que você entenda que não é invocar vano. Aqui, mano, não caia no cuento da religião. A religião, infelizmente, muitas vezes mentirosa. Ai, que você não deve invocar o nome do Senhor em vano. Realmente, em vano não se deve invocar, irmãos. Está nos 10 mandamentos. Em nome do Senhor é importante, é a autoridade. Você trai o mesmo Deus para junto. Por isso não invoque em vano. Pero hoje quero lhe mostrar algumas formas fáceis, momentos que você deve invocar, sim ou sim, o Senhor. Amém? E não sou eu que digo, a palavra, vamos mostrar a palavra. Pero antes de continuar, quero te dar a bem-vinda ao canal Imersos em Cristo. É um gosto ter aqui vocês. Queremos descobrir cada dia mais a palavra viva de nosso Senhor Jesus, descobrir como é poderoso em nome do Senhor Jesus, suas palavras, sua vida. Senhor Jesus, acompanhe comigo dia a dia a conhecer um pouquinho mais da poderosa palavra de nosso Senhor. Amém? Amém? Pero antes de seguir, deixe like, suscríbase ao canal, ative a campana e venha comigo a descobrir, a ser uma reflexão bíblica da palavra de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Oh, Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, declara ali em Romanos 10:13, vamos ler, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque todo aquele que invocar em nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. Romanos capítulo 10, versículo 13. Oh Senhor Jesus, e de verdade, irmãos, que maravilha. É muito importante isso. Não disse solamente aqui nesse versículo, irmão, não disse solamente a fonte, não disse el que possui estudo religioso, ou melhor, não disse solamente el forte, ou solamente aquele que tem estudo religioso teológico, não disse el que nunca falhou, disse todo aquele que invocar em nome do Senhor será salvo. Em esse vídeo veremos onde começou essa prática, que serão Abraão, Isaac, Moisés, Davi, Elias, Estevão e os primeiros cristianos. Quantas vezes aparece esse tema nas Escrituras e por que invocar o nome do Senhor pode transformar nossa vida? Quédate até o final, irmão. Amém? Pero vamos dar sequência a isso. Quero agora pedir a vocês, vamos fazer uma pequena oração para o Senhor Jesus nos dê claridade, que seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos dê uma revelação bíblica, que sua palavra entre como vida e vida em abundância para nós. Não como na letra morta, pero vida no Espírito Santo. Amém? Amém, irmão. Amém, amém. Que significa invocar o nome do Senhor? Invocar, irmão, significa chamar a alguém, já? Dirigir-se a essa pessoa, pedir sua presença, sua ajuda. Isso é invocar. Você pedir, chamar a presença dessa pessoa. Biblicamente, invocar o Senhor inclui clamar, adorar, confessar, agradecer e apoiar-se em Ele. Já? No Antigo Testamento encontramos a expressão hebreia relacionada com chamar ou proclamar o nome do Senhor. No Novo Testamento, um dos verbos principais é o grego espikaleomai. Vamos aqui. Eu não sei grego, irmão. Aí desculpa se posso estar falando mal. Deixa eu ver aqui. Verbo grego. Vamos ver. Epikaleomai. Desculpa se minha pronúncia não está correta. Esse seria o verbo no grego. Amém? Seria o verbo no grego. Irmãos, nós vemos bem claro na Escritura, além do verbo, conhecer a origem, né? Chamar, sabe? Esse verbo significa assim, chamar sobre uno mesmo, ele invocar, acudir a alguém para receber ajuda. Pero devemos entender algo essencial. Invocar não significa repetir sonidos sem fé. Aqui não é vana repetição, mano. Vana repetição não adianta. Em Romanos 10, une três realidades inseparáveis. Deixa bem claro ali. Vamos à Escritura para entender que não é vana repetição. Vamos primeiro a Romanos 10, 9. Vamos ler comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Pablo diz: se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e creyeres em tu coração que Deus lhe levantou de los mortos, serás salvo. Amém, irmão? Amém? Aqui tem coisas importantes. Amém? Pero vamos agora ver o 12 capítulo, Romano, capítulo 10,
versículo 12 e el 13. Vamos ver. Porque não há diferença entre judío e grego, pois ele mesmo é Senhor de todos. Recuerdo, existia o povo judío e os que não eram judíos eram muitas vezes chamados de gregos ou de gentiles, ¿ya? Pero aqui habla, pois ele mesmo que é Senhor de todos, é rico para com todos os que lhe invocam. Vamos ler o 13 também. Vamos ler o versículo 13. Porque todo aquele que invocare em nome do Senhor será salvo. Amém? Observe uma sequência aqui, mano. Observe assim. O coração. Deixa eu ter até uma diapositiva aqui. Acho que é essa daqui mesmo. Aqui. Primeiro, temos que crer. Crer que ele morreu na cruz, ressuscitou, ele é nosso Senhor, ele está à direita do Padre, toda autoridade foi dada para ele, ele está no trono. Crer no Senhor Jesus, crer em sua obra de cruz. Amém? Que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Depois, com a boca se confessa. Não adianta só por dentro que dá Senhor Jesus, mentalmente, mano. Se confessa, proclama Senhor Jesus, Senhor Jesus. Com a boca se confessa. Amém? Por isso, a pessoa invoca, oh Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus, invocar é a fé encontrando uma voz. Es la fé encontrando una voz. El corazón dizendo, irmão. El corazón dizendo, Senhor Jesus, já não quero depender solamente de mim. Te necessito, Senhor. Confio em ti. Venha governar minha vida. A força não está no volume da voz. Não adianta gritaria. Precisa gritaria, não, mano. Oh, Senhor Jesus. Não, calma, não necessita. O Senhor não é surdo. Não é necessário gritar, tampouco ficar Senhor Jesus, com aquela cara de pena, né? Como alguns lhe gustam. Não, mano. A força está em la persona a quem amamos. A força está no mesmo Senhor. A força é Ele. Uma pessoa pode dizer Senhor Jesus em voz baixa e ser escutada. Outra pode gritar muito forte, pero sem arrependimento, sem fé e sem relação com Cristo. Deus não é manipulado por uma fórmula. Responde al coração. O Senhor responde ao coração, que se volve sincero a seu Hijo. Aquele coração que se volve sinceramente a seu Hijo, irmãos, esse é nosso Senhor. Amém? Então quero lhe mostrar. É invocar. O que é invocar? É fé. É ter fé. É confessar. É uma dependência. Vamos abrir. Invocar é igual fé, mas confissão, mas dependência de Cristo. Amém? É o que eu venho falando muitas vezes. O Senhor quer que nós dependemos, que Ele esteja primeiro em nosso coração. Dependa do Senhor. Quantas vezes aparece a questão de invocar na Bíblia, irmãos? Não são poucas, mas vamos entender bem isso, que é um pouco complicado. Amém? Agora vamos responder, já respondemos uma pergunta muito buscada. Já? Quantas vezes disse na Bíblia que alguém invocou o nome do Senhor? A resposta bem honesta é que não existe uma cifra universal. Como é isso, Luciano? Você está falando que foi várias vezes? Não existe uma cifra universal que sirva para todas as traduções e todos os critérios. Por quê, irmãos? Vamos deixar claro. Primeiro, umas versões traduzem invocar, outras chamar, outras clamar, outras dizem acudir, outras podem dizer proclamar ou adorar. Segundo, podemos contar solamente a frase exata, invocar em nome do Senhor
ou podemos incluir expressões equivalentes como invocou o Senhor, clamou ao Senhor, e todos os que invocam tu nome, por exemplo, isso aparece também. Então, são várias questões. Terceiro, o verbo grego epikaleomai aparece 30 vezes no Testamento grego, no Novo Testamento grego, pero não todas hablam de oração. Algumas significam ser chamado por seu nome, e várias narram que Pablo apelou a César. Por isso, seria incorreto dizer que as 30 são invocações a Deus. Amém? Se adotamos um critério pastoral e contamos os passagens canônicos mais explícitos que hablam de pessoas invocando, que mandam invocar ou que prometem salvação a quem invoque em nome do Senhor, encontramos aproximadamente 28 referências diretas, cerca de 18 no Antigo Testamento e 10 no Novo Testamento. A cifra pode aumentar ou diminuir segundo a tradução e o critério utilizado, irmão. Essas são as 3 diferenças que estou falando. Infelizmente, os critérios podem variar, pero entre as referências principais, temos muitas. Gênesis 4:26, 12:8, Gênesis capítulo 13, versículo 4, 1 de Reis 18, capítulo 18, versículo 24, 2 de Reis, capítulo 5, versículo 11, temos Sofonias, capítulo 3, versículo 9, Joel, capítulo 12, versículo 22, Lamentações, Isaías. Senhor Jesus, são muitas. Em Salmos, temos muito, Salmo 80, 99, 105, 116, em Romanos, 1 de Coríntios, 2 Timoteu. Bem, mano, vocês já entenderam, são muitas as referências. Depois eu posso até deixar, se querem, posso enviar para vocês todas essas referências. Ademais, existem muitos outros textos sobre clamar, de amar a Deus e confiar em seu nome. A verdade central não depende de uma cifra, irmão. A invocação atravessa toda a Bíblia. Isso eu quero mostrar. Ela atravessa toda a Bíblia e invocar o nome do Senhor, desde Gênesis hasta a igreja do Novo Testamento, irmão. Amém? Então vamos aqui, eu preparei uma pequena pantalla. Vamos mostrar, acho que isso não, essa, desculpa, Senhor Jesus, que hoje deu trabalho, hoje foram muitas imagens que eu separei para os. Não, é isso aqui, viu? 30 usou o verbo grego, que é diferente de 30 invocações a Deus, como lhe falei. Já? O que temos aí de aproximado são 28 referências explícitas. E o total varia, sendo 18 no Antigo e 10 no Novo Testamento, irmão. Amém? Vamos seguir adiante para a gente entender um pouco mais. Porque no começo é nós e uma geração frágil. Que é isso? A primeira menção que aparece foi muito temprano, irmão. Foi em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Vamos abrir aqui. Gênesis, capítulo 4, aqui tem. Capítulo 4, versículo 23. E a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou seu nome Enós. Então os homens começaram a invocar em nome de Jeová. Então já começa desde Gênesis 4, desde Gênesis capítulo 4, versículo 26. Amém? Isso ocorreu
en los días de Enós. Su nombre está asociado con la fragilidad y la condición mortal del ser humano. Es como si la historia nos enseñara que cuando el hombre reconoce su debilidad, comienza a llamar a Dios. La autosuficiencia dice, yo puedo solo, ¿no es verdad? Cuando uno es autosuficiente, no, yo puedo, no necesito de nadie. Pero en la fe, o que dice? Senhor, te necessito. Não seria mais ou menos assim? Talvez você está cansado porque llevas demasiado tempo intentando resolver todo com suas próprias forças. Você pensa, calcula, trabalha, luta, pero por dentro sua alma está seca. A primeira lição de Gênesis é sencilla, hermanos. Reconoce nuestra fragilidad. Reconoce su fragilidad en ese momento. No es una derrota, hermano. No es una derrota. Es reconocer su fragilidad, su condición humana. Puede ser el comienzo de una vida de dependencia de Dios, hermano. Se esvaziar também é isso. É você reconhecer que é frágil, que é um pecador e que necessita de Deus. Quando você disse, oh Senhor Jesus, está confessando que Ele é forte quando você está débil. Que Ele vê o que nada mais vê. Que Ele pode entrar onde, irmão? Você não consegue entrar. Invocar su nombre rompe el orgullo y la autosuficiencia y abre nuestro ser a la gracia. ¿Ya? No significa abandonar nuestras responsabilidades. Quero sempre ressaltar isso. Não significa abandonar nenhuma responsabilidade. Significa deixar de llevar as coisas sem Deus. Deixe que Deus governe, irmão. Amém? Por isso venho sempre falando. Quem acompanha e vê o canal, está vendo que eu hablo sempre de deixa o Senhor governar. Sai do deserto, entra no governo de Deus. Quero te mostrar aqui uma forma fácil de você começar a praticar isso. A maneira fácil é invocando o nome do Senhor. Amém? Se hoje você se sente frágil, esconde sua debilidade. Né? Você não lhe gusta mostrar ser frágil. Converte essa situação em um clamor, irmão. Pero você quer se esvaziar. Eu sei disso. Você está escutando essa mensagem porque você quer. E pensa, dá a oportunidade, chama a Ele, Senhor. Senhor Jesus, te necessito, Senhor. Senhor Jesus, fortalece meu coração. Oh, Senhor Jesus, guia meus passos. Você quer um exemplo, irmão? No Getsemane, quando o Senhor ali, o Senhor pediu, o Senhor, irmão, Ele conhece nossas fragilidades. Ele vindo como homem, já? El Deus que se hizo homem. Ele sofreu como homem. Ali no Getsemane, ele sentiu a angústia, o desespero, irmão. Tanto que ele habla, Padre, se for possível, afasta esse cálice de mim, passa esse cálice de mim. E ele pediu para os apóstolos quedar orando com ele. E os apóstolos dormiram, irmão. Pero o Senhor estava ali orando. Irmão, a Bíblia fala que caíam gotas de sangue. Gotas de sangue de nosso Senhor. Sabe aonde na história da humanidade habla de gotas de sangue? Em la Primeira Guerra, agora me fujo, se la Primeira ou la Segunda Guerra Mundial, quando os não posso falar esse nome porque senão o YouTube começa a cortar o alcance, bombardeavam Londres. Então os ninhos se escondiam no subterrâneo. A tensão, a angústia era tanto por estar caindo aquelas bombas que houve um relato de alguns ninhos que sudavam uma gota de sangue
no Senhor caiu várias gotas de sangue. Busca na internet para ver como é a sensação de desespero, a angústia e por que o ser humano consegue sudar sangue. Mano, é maravilhoso. Então o Senhor, ele viveu como homem, 33 anos como homem. Ele conhece nossos dolores. Jó falou com o Senhor aceitou aquilo porque não conhecia, por isso o Senhor vindo, agora ele conhece, ele sofreu como homem, ele viveu como homem, ele sentiu a angústia do homem, então ele é justo, ele sabe, ele tem a autoridade para nos julgar, ele conhece nossos sofrimentos, por isso chama ele, invoca ele, mano. Amém? Vamos agora para Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Ali relata que Abraão plantou sua tenda, já, edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Vamos ler. Logo se passou de ali a um monte al oriente, el Betel, e plantou sua tenda, teniendo a Betel al ocidente e al oriente, e edificou ali altar a Jeová e invocou o nome de Jeová. Amém? Depois, não tenho aqui, mas temos algumas passagens que são maravilhosas. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, versículo 4, que mostra que regressou ao lugar do altar e ali volviu a invocar. Também no mesmo Gênesis, pero ali no capítulo 21, no versículo 33, disse que invocou ao Deus eterno. E depois, o mesmo Gênesis, capítulo 26, versículo 25, afirma que Isaac também edificou um altar e invocou em nome do Senhor. Em essas cenas aparecem 3 elementos, irmãos. 3 elementos que aqui está uma coisa importante para perceber. A tenda representa uma vida peregrina, mano, de quem não tinha que estava constituído de só um lugar. O altar representa a consagração. A invocação representa contato e dependência. Abraão possuía promessas, pero todavia necessitava invocar. Isaac recebeu uma herência espiritual, pero não podia viver solamente da experiência de seu padre. Ele também teve que levantar seu próprio altar e invocar personalmente. Aqui existe uma palavra para os padres e para os filhos. Nadie pode viver a fé prestada. Já, irmãos? Os padres podem amar ao Senhor, podem clamar ao Senhor, pero ustedes devem invocá-lo. Seu esposo ou sua esposa podem orar, pero você também necessita abrir sua boca e invocar o nome do Senhor. O pastor pode predicar lá adentro, já no templo, pero não pode respirar espiritualmente por você. Você tem que declarar, confessar com sua boca. Já? A vida cristiana não é solamente saber que existe Jesus, irmãos. Saia dessa morte espiritual. Não basta solamente saber que existe Jesus. É relacionar-se com Ele, com Deus. Como podemos aplicar isso? Já? Ao despertar, ao momento que você desperta, que você empeça o dia, já declara: Senhor Jesus, entrego esse dia a Ti. Ó Senhor Jesus, já ao despertar, irmão, a primeira coisa que eu hago, às vezes nem abri meus óculos, aí, eu estou meio sonolento, falo: Senhor Jesus, graças por mais um amanhecer, graças por esse dia, Senhor, entrega esse dia a Ti, Senhor, esteja comigo, governe esse dia, Senhor Jesus. Isso tem que ser o normal para nós outros.
Antes de uma decisão, irmão, antes que você tome uma decisão, diga: Senhor Jesus, dá-me sabedoria para essa decisão. Guia-me, Senhor. Haga sua vontade, Senhor. Quando chega, irmão, quando chegam as tentações, isso é importante, irmão. Quando chega a tentação, irmão, não há que combater as tentações, irmão. Há que huir, muitas vezes há que huir. Pero sabe que quando não dá para huir, fala: Senhor Jesus, livra-me, livra-me e ocupa minha mente. Porque muitas vezes os ataques são mentais, o inimigo lança as setas, flechas em sua mente. Por isso invoca o nome do Senhor, chama na presença dele e ele vai venir te se recorrer. Quando recebemos uma bendição, dê graças ao Senhor Jesus, não é só na hora que necessita também, dê graças, vai almoçar, gusta hablar assim: Senhor Jesus, graças por esse alimento, bendize e santifica. Você não necessita ser uma oração como uma palavra ministerial de vários minutos, irmão. Você necessita só dar graças. Assim, nosso hogar se convierte em um lugar onde o nome do Senhor é honrado, irmão. E o que muitas vezes temos que não olvidar de honrar o nome do Senhor é tampouco não tomar a autoria da obra do Senhor. Por isso, quando invocamos o nome do Senhor para fazer as coisas, mostramos que dependemos dele. Não queremos fazer a obra do Senhor por nós mesmos. Quando você faz uma obra, você é usado por el Senhor para fazer uma obra e você não depende dele, não dá honra a ele por a obra, você não está honrando o nome do Senhor. Já? Isso é muito importante. Outro ponto que quero colocar aqui, de Moisés, Samuel, Davi e os que clamaram o nome. Amém? Vamos primeiro ali em Deuteronômios, capítulo 4, versículo 7. Porque que nação grande há que tenha deuses tão cercanos a eles como lo está Jeová nosso Deus em todo enquanto lhe pedimos. Amém? Que nasceu grande, irmão? Nenhum, irmão. Jeová, ele morreu, já Jesus morreu, irmão. E se isso consolador, ele habita dentro de nós outros. Deus habita dentro de ti. Não é um Deus alejado. Não é só um Deus que está ali naquela estátua de cera. Não, irmão. Deus é vivo. Deus é vivo. Ele habita dentro de ti. Ele é cercano a ti, irmão. Amém? Senhor Jesus, a grandeza de Israel não estava, irmão, em que nunca enfrentava problemas. O mesmo é com nós outros. Já nossa grandeza não é que nunca enfrentamos problemas, senão em que temos um Deus cercano quando o invocamos. E o mesmo passava com Israel. Israel não era grande porque não tinha problemas, pelo contrário, tiveram vários problemas, mas eles invocavam. Eles tinham um Deus cercano quando o invocava. Podemos ver isso em Salmo 99, 6. Recuerda a Moisés, Arão e a Samuel entre aqueles que invocavam em nome do Senhor. Declara: invocavam a Jeová e ele lhes respondia. Salmo 99, versículo 6. Davi também aprendeu esse segredo, irmão, em 2 Samuel 22, 4. Já, vamos, porque são muitas, irmão, são muitas passagens. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 22, 4. Invocarei a Jeová, quem é digno de ser alabado, e serei salvo de mis inimigos. E serei salvo de mis inimigos. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Em Salmo 18,6 afirma, ali 18,6, esse é muito forte, afirmou: em minha angústia invoquei a Jeová,
e clamei a mi Deus, e ele oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Amém? Aqui ele afirma que chegou aos ouvidos do Senhor. Então ele invoca o Senhor, chama a presença do Senhor. Observe, eles não invocavam solamente, irmão, durante uma reunião tranquila, solamente nos domingos. Eles invocavam na angústia, na batalha, frente a decisões impossíveis. E quando a morte parecia cercana também, irmão. Quizás você hoje, está esperando sentir-se bem para buscar o Senhor. Pero muitos testemunhos bíblicos começaram principalmente ou precisamente quando alguém, sentindo-se mal, decidiu clamar. Não espere, mano, não espere organizar todos os pensamentos. Llame ao Senhor em meio da confusão. Não espere vencer solo a tentação. Invoque mientras esteja sendo atacado. Não espere que desapareça o medo. Se diga em nome do Senhor Jesus em meio do medo. Em Salmo 50:15 registra essa invitação divina. Vamos ler Salmo capítulo 50:15. Invoquei em el dia de la angústia, e invoca-me, perdão, irmãos, e invoca-me en el dia de la angústia, te librarei e tu me honrarás. Amém, irmão? Aqui ele registra essa invitação divina. Perdão, irmão, perdão, desculpa. Ok? Ele diz: invoca-me no dia da angústia, te livrarei e tu me honrarás. Amém, irmão? É muito importante. O Senhor não promete uma vida sem dias de angústia, mano. Promete sua presença e intervenção quando lo invocamos. Por isso é importante saber, irmão, todos na Bíblia foram provados, pero todos invocavam o nome do Senhor. Aqui quero falar de uma passagem que foi fenomenal, talvez muitos já viram falar disso, de Elias. Né? E quando Deus lhe respondeu. Essa passagem está em 1 de Reis, capítulo 18. Israel devia decidir, melhor dizendo, entre Senhor e Baal. Né? O povo estava ali em dúvida, não sabia quem, teria ali Jezebel, né, que levava a Baal, controlava o povo, pero deixa bem claro que ali o povo deveria decidir entre o Senhor e Baal. Elias propôs uma prova. Né? Ali vimos em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 24. Invocad luego vosotros en nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en nombre de Jehová. Y el Dios que respondere por meio de fuego, esse sea Deus. Aqui foi a prova que Elias colocou a los profetas de Baal. O que eles assim? Eles tinham que montar um altar, já, e ali clamar a seu Deus, e aquele que respondera com fogo, queimando aquele sacrifício, esse seria Deus. Os profetas de Baal gritaram durante horas. Não houve voz nenhuma. Nadie respondeu. Nenhuma atenção, irmão. Aí, depois de muito tentar, então Elias, ele reparou o altar do Senhor, o antigo altar do Senhor, apresentou o sacrifício e orou para que o povo supera que Jeová era Deus. E además, ele pediu que echara água
em cima desse sacrifício para mostrar o poder de Deus. Ele não só ele queria que queimara, pero falou, échale água. E estava no momento de sequia, hein, mano? A diferença, mano, já não estava em quem gritava mais. Os falsos profetas gritaram durante muito mais tempo. A diferença estava quem era o Deus verdadeiro e em la relação de pacto com ele. Quando Elias levantou e pediu, viram uma coluna de fogo, bajou uma coluna de fogo do cielo que consumiu el holocausto, el altar, consumiu todo, irmão. Amém? Porque Deus mostra seu poder. Bastou Elias invocar. Isto nos protege de um erro moderno. Invocar a Jesus não é aumentar o volume para produzir um fenômeno emocional. Já? O poder está em Jesus, não em uma técnica vocal, irmão. Entenda isso, o poder é o mesmo Jesus, é o Senhor. Não é gritar, não adianta querer dar gritaria, fazer todo um show que não tem nada a ver com isso. Ali em Filipenses capítulo 2, já declara que Deus deu a Jesus um nome sobre todo nome e que toda língua confessara que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito importante, irmão. Vamos ler junto, já? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Porque lo qual Deus também lhe exaltou hasta lo sumo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda língua confesse que Jesus Cristo es el Señor, para a glória de Deus Padre. Amém, mano? A palavra nos diz que quem é Senhor? Jesus. E é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Aqui depois eu quero também trazer para vocês Hechos, capítulo 4, versículo 2, onde afirma: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podemos ser salvos. Amém? Vamos ler aqui Hechos, capítulo 4, versículo 2. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Mira que poder, que palavra maravilhosa, irmão. Quando invocamos a Jesus com fé, irmão, já reconhecemos publicamente que não somos nossa própria salvação. O Senhor é a salvação. Ele morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele vive, irmãos. Amém? Ele vive. Agora eu gostaria de mostrar uma outra passagem de Joel, Pedro e Pablo. Uma promessa para todos, irmãos. Em Joel, capítulo 12, versículo 32, anunciou: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Séculos depois, também Pedro citou essa promessa em Hechos, capítulo 2, versículo 21, durante Pentecostés. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Logo, Pablo la aplicou em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Já? Del 12 al 13 ele diz assim: ele mesmo, saiu na letra, ele mesmo que é Senhor de todos, é rico para com todos os que lhe invocam, porque todo aquele que invocar em nome do Senhor será salvo. Aqui encontramos três palavras extraordinárias, irmão. Primeiro, todo aquele. A porta está aberta al pobre, al rico, al jovem, al anciano, al religioso.
e al que apenas está conhecendo o Evangelho, irmão. É todo aquele. Segunda, rico, el Senhor não é escasso, tiene perdão para el culpable, paz para el angustiado, graças para el débil, luz para el confundido e vida para quem está morto espiritualmente, hermano. Vida para quem está morto espiritualmente. Se você se sente parado, pensa em invocar em nome do Senhor do Senhor. Você vai sentir a circulação de vida, irmão. A palavra, o Espírito Santo vai lhe trazer vida espiritual, amém? Terceiro, salvo. A salvação começa com nossa reconciliação com Deus, pero também experimentamos su resgate em las situações diárias. El mesmo Salvador que nos recebe também nos sustene. Romanos 10:14, ele añade ali, como pois invocarão aqueles em el qual não han creído. Deixa eu ver se eu tenho aqui Romanos 10, versículo 14. Sim, tenho acá. Vamos ver. Como pois invocarão aquele em el qual não han creído? E como crerão em aquele de quem não han ouído? E como ouirão sem haver quem lhes predique? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Já, portanto, irmão, invocar está ligado a crer. Já não substitui a fé, la expressa. Entenda isso. Invocar não substitui a fé. Ele expressa a fé. Você confessa o Senhor. Tampouco significa que uma repetição mecânica. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Compete a salvação, irmão. Somos salvos por la graça de Deus mediante la fé em Jesus Cristo. Já? La boca que invoca revela um coração que se volve ao Senhor. Bem claro, irmãos, quem não tem o Espírito Santo não consegue invocar Senhor Jesus. Entenda nesse momento falar, ó Senhor Jesus. Você vai ver que a princípio lhe custa um pouquinho. Você vai assim, começa a parar, pensar, ó Senhor Jesus, habla bajito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí vai se soltando. É como aqueles alto berros, né? Que vai e vão calientando de a pouquinho. Hermanos, muitas vezes ali na calle, nós nos deparamos com isso. Se você nunca entregou verdadeiramente sua vida ao Senhor Jesus, hoje você pode dizer isso, Senhor Jesus, creio em sua morte, creio que o Senhor moriste por meus pecados, ressuscitaste, Senhor. Me arrependo, Senhor, meus erros, de ter feito coisas contra ti, de não ter entregue minha vida totalmente para ti. Senhor Jesus, perdona-me, Senhor, entre em minha vida e ser-me Senhor e Salvador. Amém, mano? Confessa, mano, confessa. Habla. Agora eu gostaria de falar de Estevão, de Saulo e a identidade dos cristãos. Aqui é bem importante. Vamos aqui no Novo Testamento, em Hechos 7:59. Já apresenta Estevão em um momento de sua morte, vamos lá. E apedreavam a Estevão, mientras ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Estevão estava sendo apedreado e ele invocou em nome do Senhor. E apedreavam a Estevão. Seu último clamor não foi de ódio, irmãos. Foi uma entrega confiada a Jesus. Isso é muito difícil, eu sei, mas temos que ter esse viver. Depois, Hechos 9, conta que Saulo tinha autoridade para arrestar,
em Damasco a todos os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Isto é surpreendente, hermano. Os primeiros creyentes, a igreja primitiva, eram reconhecidos como as pessoas que invocavam seu nome. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, confirma essa identidade. Vamos ler aqui. Deixa eu ter aqui também. Aqui tem. Senhor Jesus. E a igreja de Deus que está em Coríntios, a los santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor de ellos e nuestro. Hermano, veja aqui bem claro. A igreja de Deus que está em Coríntios. Não é nenhuma denominação, irmão. Não é nenhuma denominação. A los santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Quem é santo? Aquele que hace a vontade de Deus. Aquele que obedece a Deus, porque o Espírito Santo está em nós. Com todos os que em qualquer lugar, não é em lugar específico, em qualquer lugar invoco o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de ellos e nuestro. Amém? Senhor Jesus, a igreja não está unida por nacionalidade, mano, por uma bandeira, por um nome, por uma denominação, já, nível econômico, tradição familiar. Está unida por uma persona e por um nome, Jesus Cristo. Amém? Mais tarde, em Hechos 22:16, Ananias dijo a Saulo. Vamos ler aqui, Hechos 22. Senhor Jesus, onde está? Hechos. Desculpa, irmão, minhas lentes soltaram aqui, fica mais difícil. Já está difícil com os lentes, imagina sem os lentes. Senhor Jesus. Hechos 19. Quero mostrar para vocês. Hechos 22:16. Vamos ler. Agora, pois, por que te detienes? Levanta-te e bautiza-te, e lava tus pecados, invocando su nome. Hermano, aqui bem claro, Ananias dijo a Saulo. Saulo depois se converte em Pablo. Levanta-te e batiza-te, e lava tus pecados, invocando su nome. O perseguidor de quienes invocavam se converteu em um de ellos. Isto é a graça de Deus. Su passado não necessita ter a última palavra, irmão. Em nome de Jesus, pode e vai marcar um novo começo. Talvez você pense, falhei demasiado, não sou digno, me alejei demasiado, Deus não me receberá. Pero Saulo perseguiu e matou, irmão, aqueles que a igreja. Perseguiu e matou aqueles que invocavam o nome do Senhor e encontrou misericórdia. Foi muito utilizado por Deus. Invoque o Senhor com arrependimento. Regresse a Ele. Amém? Aqui quero entrar num outro tema que é polêmico também, que é em nome Yeshua ou Jesus. Qual nome tem de poder? E nesse ponto, algumas pessoas perguntam, irmão, se o nome original era Yeshua, por que nós outros decimos Jesus? Tem Jesus o mesmo poder que Yeshua? Yeshua é a forma, irmão, hebrea, ¿ya? de la língua hebrea que falava, o arameia, né? Arameia, acho que é assim que é, del nome que recebeu o Senhor em seu contexto judío. Está relacionada com a ideia de que o Senhor salva. Mateus 1:21 explica o significado desse nome. Vamos ler, que essa é importante. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus,
porque Ele salvará a su pueblo de sus pecados. Então aqui é bem claro. Jesus, Yeshua, né, no caso, Ele salvará as pessoas de seu pecado. Senhor Jesus. Quando o Novo Testamento foi escrito, irmão, ele foi escrito em grego. Em nome de Yeshua foi representado como Jesus. Depois passou ao latim como Jesus. E mediante a evolução de nossa língua, chegou ao espanhol Jesus. Amém? Deixa eu ver se não é essa daqui. Teria uma Mateus. Teria uma gráfica aqui, mas eu não encontrei. Não se trata, mano, de pessoas diferentes, nem de um câmbio de Salvador. É o mesmo nome passando de um idioma a outro para identificar a mesma pessoa. O Hijo de Deus que se hizo homem, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Por isso Jesus tem o mesmo poder de Yeshua. Em realidade, não são dois poderes, nem dos nomes rivais. São formas linguísticas do nome do mesmo Senhor. Ah, mas o nome próprio, Luciano, nunca cambia de um idioma para outro. Luciano, meu nome, Luciano, em italiano é Luciano. Luciano, não é Luciano. Você pode ver que um gringo, um americano falando Luciano, ele vai pronunciar de uma forma diferente. Isso vai provocando com o tempo alterações, cambios, irmão. Pero eu não deixo de ser Luciano. Podem me falar em nomes em idiomas diferentes, pero eu não deixo de ser Luciano. E o nome sim cambia a forma linguística, cambia como se escuta, como suena. Nós estamos falando há mais de 2000 anos. Então, por isso vai cambiando com o idioma. Amém? A autoridade não está em pronunciar determinadas sílabas, como se fora uma contraseña espiritual, irmão. O poder está em la persona a quem invocamos. Entenda isso. Não é que como uno habla, é a quem você está invocando, irmão. É a quem está invocando. O próprio inimigo tem nomes diferentes, irmão. Pero nós não invocamos ele. Aqui você tem diabo, Satanás, Lúcifer, tem vários nomes, pero nós clamamos ao nosso Senhor Jesus. Todos esses nomes também do inimigo representam ele, pero o nosso Senhor representa o Deus que salva Jesus. Amém? Os próprios apóstolos anunciavam seu nome usando a forma grega, Jesus. Porque comunicavam o evangelho em grego. E Deus respaldou essa predicação. Como sabemos, se solamente uma pronunciação hebreia exata tivesse, só essa tivesse poder, o Novo Testamento grego haveria perdido a autoridade do nome, irmãos. Pero as Escrituras mostram precisamente o contrário. No Novo Testamento não era Yeshua, era Jesus. Jesus. Então, o nome não tira o poder da pessoa, não cambia. A forma de pronunciar não cambia. Podemos chamá-lo Yeshua, hablar de seu contexto hebreu. E podemos chamar Jesus em espanhol. Lo decisivo é que nossa fé esté depositada en el verdadeiro Jesus Cristo, en el Hijo de Deus de las Escrituras. Amém? Hechos 4:12 ensina que somos salvos por reproduzir perfeitamente o sonido? Não, irmão. Não diz isso. Ensina que não existe outro Salvador. Vamos ler? Hechos 4:12. Hechos, o Senhor Jesus.
Hechos capítulo 4, versículo 12. Eu tenho cá. Aqui está. Senhor Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos, irmão. Amém, irmão? Porque solo há um Salvador, solo um caminho, um Deus, um Senhor, um Rei. Amém? Senhor Jesus. Assim que invoquem com confiança em seu próprio idioma. Ó Senhor Jesus, pode invocar sem nenhum medo, não tenha temor. Ele conhece o idioma de seus lábios e, sobretudo, reconhece a fé, mano, a sinceridade de seu coração. Eu quero compartilhar, apesar que está muito grande já esse vídeo, mas esse tema é muito polêmico e é muito forte, mano. Já? Eu, quando dediquei uma época de minha vida a predicar, exclusivamente a predicar o Evangelho do Reino, no CEPEV, já? A mim me tocou uma pessoa endemoniada. E a princípio, eu vou ser bem honesto com vocês, irmãos, eu não creia na questão de invocar ó Senhor Jesus. Eu pensava que era mais um tema, hablar, e não creia. Mano, quando apareceu essa pessoa, eu falava com ele assim: invoca o nome do Senhor, é tão fácil. Ó Senhor Jesus. Ele fala: eu não consigo invocar esse nome. Ele falava: ó Senhor, enrolava na língua, mano, travava, quedava aqui. Ele não lograva falar Senhor Jesus. Já? E eu cometi um erro que eu insisti com ele: invoca, hasta que surgiu o demônio nele, ele foi possuído, essa pessoa ficou, ou quedou em cima de nós. Éramos 7 jovens mais ou menos que estavam nessa cidade, ou mais 7 ou 9 jovens que estávamos predicando o Evangelho. Ele perseguiu nós outros em toda a cidade, tivemos um enfrentamento, mas houve um momento que marcou, que tem relação ao nome do Senhor Jesus, que na hora que ele estava comigo, falando, estava comigo, né, debatendo comigo, ele e as irmãs, tinha umas linhas atrás que estavam invocando Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele gritou assim: habla com essas chicas que parem de invocar esse nome. Me duele, me queima esse nome. Desde então, mano, nunca mais dudei do poder do Senhor Jesus. Desde então, nunca mais dudei. Eu hablo dessa experiência que eu tive, eu tampouco não creia, hasta que meus olhos contemplaram o poder do nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Mas vamos avançar, porque senão esse vídeo vai quedar muito largo. Qual é o peligro, irmão, de usar esse nome sem conhecer o Senhor? Agora chegamos à advertência prometida ao começo. Hechos capítulo 19, de 13 a 16, relata que alguns exorcistas judíos intentaram usar o nome de Jesus, dizendo: os conjuro por Jesus e por ele que predica Pablo. Pero eles não conheciam a Jesus, eles não conheciam a Jesus como seu Senhor. Eles tratavam sua morte como uma fórmula prestada. O espírito maligno respondeu: a Jesus conosco, e sei quem és Pablo, pero vosotros, quem sois? Ele terminou esse intento desses predicadores exorcistas, acabou em humilhação, irmão. A lição é clara: em nome de Jesus não é um amuleto, uma contrassenha, nem um encantamento. Invocar biblicamente significa acercar-nos ao Senhor com fé,
com arrependimento, obediência e comunhão. Essa passagem é muito importante. Vamos ler Hechos 19, del 13 al 16. Vamos, Hechos 19, aqui está. Falta pouco, hermanos, vamos terminando, tá? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Havia 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían isso. Irmão, pode ser até um religioso, irmão. Pode ser até um religioso, já que hacían isso. Pero, respondendo ele, espírito malo dijo: a Jesús conozco, e sei quem és Pablo, pero vosotros, quem sois? E el hombre em que estava o espírito malo, saltando sobre eles e dominando-los, pudo mais que eles, de tal maneira que huyeron de aquela casa desnudos e heridos. Hermano, isso aqui não é brincadeira. Em nome do Senhor tem muito poder, pero tem que ser com fé. Tem que ser com arrependimento, depender do Senhor. Amém? Sobre a questão de exorcizar, hermano, o nome te ajuda e muito, pero tiene que ter mais palavras. Amém? É complicado esse tema, irmão. Então, não há que brincar. Nós não estamos aqui para tratar com esse tipo de coisa, irmão. Já? Esse tipo de coisa não estamos aqui para tratar isso. O Senhor Jesus já venceu o inimigo na morte, não tem que mexer com isso. Temos que provocar vida, estar junto com Deus e Deus nos guarda. Amém? Temos que estar cerca, com fé no nosso Senhor. Também devemos recordar Mateus 7:21. Não todo ele que disse Senhor, Senhor, entra no reino, sino o que hace a vontade do Padre, mano. Aqui é outro importante. Não todo el que me disse Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amém, mano? Então não é só Senhor, Senhor que eu digo. Repetições vazias não adiantam nada, irmão. Religião vazia, ficar repetindo as coisas não adianta nada. Senhor Jesus, temos que praticar a palavra de Deus. Não usemos o nome do Senhor mientras nossos corações se nega ao governo de Deus. Digamos o nome para rendir-nos a Ele, irmão. Já não invoque o nome do Senhor em vano, como só na repetição, que isso não tem poder nenhum. Amém? Como podemos praticar isso cada dia, irmãos? Aqui quero levar vocês a uma prática dele invocar. Em 2 Timoteu, vamos na palavra, 2 Timoteu 2, capítulo 2, versículo 22, nos manda seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração limpio invocam ao Senhor. Amém? Vamos ler aqui. Huye também de las pasiones juveniles, las pasiones de la mocidad, em outras traduções. E sigue la justicia, la fé, el amor e la paz, com os que de coração limpio, ou coração puro, em outras traduções, invocam ao Senhor. Amém, irmão? Então é o coração, irmão. O coração tem que estar limpo, tem que estar puro, tá? Praticar, seguir la justiça, la fé, el amor e la paz, com os que de coração limpio invocam em nome do Senhor. Invocar não é solamente para uma emergência, é uma prática de comunhão, comunicação diária com Deus. Uma comunhão, uma comunicação, uma intimidade com Deus. Você chamar a presença de Deus para junto de ti. Pode ser dessas maneiras, irmãos.
Isso daqui quero praticar. Abrir com vocês, irmão. Peraí. Maneiras de invocar o Senhor. Vamos ler aqui. Uno. Invoque ao despertar, irmão. Antes de mirar o teléfono, essas coisas. Senhor Jesus, graças por esse dia. Governa-me, Senhor Jesus, graças, Senhor, por suas misericórdias que se renovam todos os dias. Amém? Então já al despertar já empieza a invocar no nome do Senhor. Deus, dos, invoque leyendo a palavra, irmãos. Converta um versículo em oração. Senhor Jesus, Senhor, aviva essa palavra em mim. A palavra de Deus é viva, é levada por el Espírito Santo, por isso invoca em nome do Senhor. Lendo a Bíblia também, irmãos. Amém? 3. Invoque já antes da tentação, irmão. Não negocie, irmão, largamente com o pecado, irmão. Não há que negociar, irmão. Chama o Senhor Jesus de imediato, irmão. Não espera a coisa. Invoca o nome do Senhor. Pede ajuda, irmão. Pede ajuda. Oh, Senhor Jesus, quantas vezes eu peço ajuda para o Senhor? Também todos sofremos tentações, irmão. Pero há que pedir ajuda. 4. Invoque pela ansiedade. Respire com calma e entregue a Jesus aquilo que não se pode controlar, irmão. Entregue seus problemas ao Senhor. Ora para Ele, mano. Invoca, tá ansioso, invoca. Tá sofrendo uma tentação, invoca. Invoque com outros crentes. A vida cristiana também é corporativa. Reúnam-se com quem o invocam de coração puro, irmão. Há que reunir, há que reunir. 6. Invoque. Invoque agradecendo. Não o busque solamente para dizer. Diga, Senhor Jesus, te amo, graças por tua graça. Invoque, Senhor Jesus, graças por esse alimento. Dê graças, invoque o Senhor Jesus, irmão, dê graças. Amém? Invoque conscientemente. Não como repetições vazias, irmãos. Não há que falar Senhor, Senhor, Senhor. Já vimos há pouco um exemplo disso. Sino volvendo su mente, su coração a la palavra viva de Cristo. Amém? Salmo 116, 2 disse: Portanto, lhe invoquei em todos mis dias. Para quem perguntar, quando devo invocar? Eu lhe digo. Vamos ler ali. Salmo 116, 2. Porque há inclinado a mim seus ouvidos, portanto, te invocarei em todos mis dias. Amém, mano? Então é todo dia, é uma coisa diária. Invocar o Senhor, por isso que eu falo que é como um respirar. Amém? Essa é a meta, irmão. Não somente um clamor aislado, senão uma vida permanente em contato com o Senhor. Vamos finalizar isso. Graças por estar comigo até o final desse vídeo. Vamos fazer uma oração, porque esse vídeo já está bem largo. Eu sei que muitos não lhe gostam, mas hoje valeu a pena, irmão. Hoje eu lhe dei uma chave para o reino dos céus. Invocar em nome do Senhor. Trazer a presença do Senhor para com vocês. Já mostrei que a Bíblia habla de invocar em nome do Senhor. Não caia na religião vazia. Ai, que é um pecado invocar em nome do Senhor. Pero não. É um pecado invocar em nome do Senhor em vano. Se você está numa casa complicada, sendo atos que você sabe que não agradam a Deus, não invoca, né, mano? Não invoca. Você está num bar bebendo ali, dinheiro, jaborate, não vai ficar invocando o nome do Senhor, né? Pero invocar o nome do Senhor é preciso, irmão. Amém? Vamos orar? Cerra seus óculos, aquieta seu coração, oramos. Amém? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, venimos delante de Ti, Senhor, reconhecendo que Te necessitamos, Senhor. Reconhecemos, Senhor,
Perdona, Senhor, nossos pecados, Senhor Jesus, perdona nossos pecados, nossa autossuficiência e as vezes em que buscamos outras saídas antes de buscar a Ti, Senhor. Creemos que morriste en la cruz por nosotros, que ressuscitaste. Confessamos que Tu eres el Senhor, el único Senhor. Entra em cada lugar representado nesse momento, fortalece o débil, consola al que chora, Senhor, levanta o desanimado, guia o confundido e traz de regresso al que se alejou, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a invocar-te, não como na fórmula, Senhor, sino com fé, com amor, com reverência e obediência. Que tu nombre esté en nuestros labios al despertar, durante las luchas, en las decisiones, en la alegría y al terminar el día, Señor. Que ensinemos nossos familiares, nossos entes queridos a invocar su nome, Senhor. Juntos, Senhor, decimos, Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, te necessitamos. Ó Senhor Jesus, governa nossa vida e nossa casa. Tu palavra promete em Romanos 10:13. Todo aquele que invoque em nome do Senhor será salvo. Recebemos essa palavra por fé, Senhor. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, em seu nome poderoso, Senhor Jesus. Amém, amém. Hermanos, se você invocou ao Senhor comigo, escreve nos comentários, ó Senhor Jesus, te necessito, ó Senhor Jesus, invoca, deixa seu like, suscríbete ao canal Imersos em Cristo, ative a campanita, amém? Ative a campanita, compartilhe esse vídeo com alguém que necessita recordar que não está solo. Talvez essa palavra llegue justamente no momento em que essa pessoa já não sabe como orar, já está se alejando de Deus. Hermano, que a paz do Senhor esteja com vocês, que te proteja, que essa palavra realmente tenha cambiado sua vida. Toma essa prática de invocar o nome do Senhor com fé, com fé. Ele não é qualquer um, ele não é Jesus, ele é o Senhor Jesus. Ele é nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, mano? Creia nisso. Creia nesse Deus maravilhoso e invoque o nome do Senhor. Você vai ver como esse Deus vai se acercar a ti, vai te ouvir, vai te atender, vai te salvar, irmão. A palavra do Senhor nunca volve vazia. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invoque em nome do Senhor será salvo. Amém? Amém, irmão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Jesus é nosso Senhor. Amém, amém. Tchau, tchau, irmãos.